Hoje vamos conversar um pouquinho aqui com o Sérgio Fagerman. E a primeira tarefa que eu tenho para vocês é quem sair daqui sabendo soletrar o nome dele e o meu junto, ganha prêmio. Mas não é isso. Todo ano, quando a gente está lá no comitê, a gente sempre quer trazer alguma coisa diferente da área de remuneração. E a gente sabe que a área de remuneração ela muda, mas ela não tem uma mudança radical. Então, esse ano, a gente estava pensando, vamos fazer uma coisa do que é mito, o que é verdade. Como eu tenho uma consultoria, cada vez eu vou conversar com alguém, o pessoal fala, mas como é que o resto do mundo está fazendo? O que não é? E aí pensamos assim, como é que a gente pode trazer esse tema para vocês e que tipo de pessoa poderia estar conversando sobre isso? E aí que veio o nome do Sérgio, e que o que é muito bacana do Sérgio é que ele tem experiência em remuneração desde o segredo, ele começou como piloto de avião, da Varig. Então, assim, não me diga por quê, e optou por recursos humanos, né? Então, na área de remuneração. E aí, como é que foi a carreira dele? Sempre na área de remuneração. E o fato que ele trabalha no Itaú dá uma visão para ele muito ampla desse tema. Por quê? Porque ele tem desde os caixas, desde o pessoal de banco, até aquele pessoal que o mundo acha que ganha trilhões de dólares, mas a gente sabe que é um que outro, e olhe lá. E, todos os anos, modelos de negócios diferentes, várias experiências diferentes. Então, eu achei que ele seria uma boa pessoa para a gente estar discutindo. Então, obrigado, Sérgio, por estar aqui. Não sei se você quer agregar alguma coisa do teu currículo. Não, acho que queria, primeiramente, agradecer o convite. É um enorme prazer estar aqui. Espero poder colaborar aqui no debate. A ideia é essa mesmo, é a gente construir juntos aqui essa apresentação, sair um pouquinho do lugar comum, de fazer uma apresentação parada, cheio de conceitos, e tentar dividir com vocês um pouquinho do que eu vivi ao longo desses anos, né? Eu estou no RH, comecei no Unibanco e agora Itaú Unibanco desde 2005 e sempre ligado à área de remuneração. Então, são quase 10 anos pagando bônus, revisando modelos. O Itaú Unibanco é uma instituição que tem diversos negócios, então, hoje, para terem uma ideia, a gente tem mais de 50 modelos de remuneração coexistindo no conglomerado. Então, eu queria dividir com vocês essa vivência, não a teoria, não dar aula, porque eu nem tenho, digamos assim, a pretensão de fazer isso, mas contar para vocês um pouquinho do dia a dia, do que eu vi nesses quase 10 anos, e pagando, enfim, dezenas de modelos diferentes para centenas de milhares de pessoas diferentes ao longo desse tempo. Então, acho que isso que é o objetivo aqui hoje, né, André? Esse objetivo, e o que vocês não sabem, que vocês também vão participar disso um pouco, porque o que a gente organizou? A gente organizou umas perguntas, vocês têm aí o Power Vote, infelizmente não tem para todo mundo, mas as perguntas mais fáceis a gente pode até fazer por levantada de mão. Então, a gente vai pedir para vocês responderem o que vocês acham que é a resposta, para a gente até ver como existem versões diferentes, pensamentos diferentes sobre as questões de remuneração, e a gente depois vai debater aqui o que a nossa experiência nos mostra. Acho que vocês vão sair daqui com a impressão de uma coisa que o Sérgio e eu sabemos depois de muitos anos, que não é que existe uma resposta única e certa, existe sempre a resposta para aquele momento na empresa. Então, podemos lançar a primeira pergunta? E aí, dinheiro é o que mais motiva funcionário? O que vocês acham? Respondam sim ou... Está todo mundo com o Power Vote aí? Que tem? Ele está na cadeira, assim. Tem um a cada 4 cadeiras. Acho que é. Deixa eu primeira... Senão a gente faz por mostra de mão. Tem, né? Vamos lá? Acho que já deu tempo, né? Essa é bem rapidinha. Tadã. Pois é. E aí?
E eu até conheço sua resposta. Essa vai ser boa. Não, já vamos começar quente, eu acho. Eu particularmente, eu acredito que dinheiro, ou remuneração, digamos assim, ele é se não o fator mais importante, mas ele é um dos fatores, sem dúvida nenhuma, mais importante. Já esperava essa resposta, a gente vê isso nas pesquisas ao longo dos últimos tempos, e particularmente, eu acho que a remuneração está sendo um pouquinho subestimada quando as pessoas tratam desse tema, né? Primeiro, eu acho que remuneração, quando você está comparando a empresa que você está com uma eventual proposta que você recebeu, ou você está pensando em mudar, remuneração acaba sendo um indicador mais objetivo que você tem na hora de comparar o que você tem com aquilo que estão te oferecendo. Porque você pode falar de desenvolvimento de carreira, você pode falar de oportunidade de crescimento ou ambiente de trabalho, mas isso você só conhece o da empresa que você está, da empresa que está te fazendo a oferta, é uma expectativa que você tem, né? Ao passo que remuneração é uma coisa, no fim das contas, concreta, que você consegue comparar exatamente o que você tem com exatamente o que estão te oferecendo. O segundo ponto que eu acho importante em remuneração, como fator de motivação, como fator de retenção, é que, se a gente pensar na hora que a pessoa está, enfim, em dúvida em que caminho escolher, muitas vezes, por trás daquela afirmação que o que ela está buscando é desenvolvimento na carreira, é oportunidade de crescimento, por trás disso, acho que tem um pouquinho da ascensão do cargo, nesta empresa eu vou poder ir mais longe, eu vou poder ir mais rápido, e por trás disso tem também, logo vou poder ganhar um pouco mais, vou poder ganhar mais. Quer dizer, eu acho que não tem vergonha nenhuma disso. Eu acho que esse é um assunto que hoje é meio politicamente incorreto, talvez, a gente falar, né? Assim, não, eu estou aqui nessa empresa porque eu sou muito bem remunerado. E a remuneração, às vezes, ela consegue, inclusive, compensar alguns defeitos eventuais que a empresa possa ter, que aquele teu momento de carreira possa estar apresentando. Eu não quero, de forma nenhuma, subestimar os outros. Hoje, no Itaú Unibanco, inclusive, eu tenho a responsabilidade por essa outra parte também, de desenvolvimento organizacional, atração e retenção. Eu só acho que essa goleada aqui que remuneração levou, né, de 16 a 84, mais ou menos, ela, por trás disso, tem um pouquinho estamos subestimando um pouquinho a importância da remuneração. Eu acredito nisso quando eu vejo essas últimas pesquisas. É mais, talvez, politicamente correto a gente dizer que está em busca de oportunidade, em busca de desenvolvimento, mas eu acho que, no fundo, o pacote de remuneração ainda faz muita diferença na hora de você atrair ou na hora de você reter um executivo. Se eu puder um pouco contra-argumentar, aí o que eu acho assim, que a remuneração é fundamental, sim. Os outros fatores, eles detraem, né? Então, se você tem uma boa remuneração, a pessoa vai ficando mesmo. Mas aí não é uma boa remuneração, é uma excelente remuneração. Pode ser. E aí, realmente, a pessoa fica por causa disso. Mas a questão, acho que, onde remuneração mais motiva, é no variável. Sem dúvida. Eu acho que isso aí você vai concordar comigo, porque na remuneração variável, você ter um bom programa de remuneração variável faz muita diferença para a organização, né? Porque eu acho que ali a pessoa consegue ter no horizonte a possibilidade de ganhar um valor diferenciado, quer dizer, muito ligado à sua entrega e não simplesmente aquela rotina, aquele dia a dia, aquela previsibilidade. É lógico que nem perfil de investidor, que nem todos nós investimos nosso dinheiro. Tem gente que tem um perfil um pouco mais agressivo, um pouco mais sujeito a risco, tem gente que tem um perfil um pouco mais conservador. Então, acho que cabe diversos perfis nesse cenário que a gente está montando. Mas, para aquela pessoa que quer, eventualmente, dar um passo além, ou juntar mais dinheiro, digamos assim, ao longo da sua carreira, a remuneração variável é um instrumento fundamental. Então, vamos já jogar a nossa... Tem alguém que quer dar algum palpite? Podemos ir continuando? Vocês podem sempre fazer perguntas para o pessoal do lado, que a gente depois volta. Segunda pergunta lá do Power Vote.
Podemos começar a votação? Então, deve compor a maior parte da parcela ou menor? É isso, Sérgio. Aqui tem um ponto interessante. A meu ver, como eu disse lá no Itaú Unibanco, nós temos diversas áreas, diversas realidades diferentes, e eu acho que, dependendo do mercado que você esteja, dependendo do nível que você está na organização, essa resposta aqui pode variar bastante. Então, sem dúvida, quanto mais próximo você está do poder de decisão, do poder de influenciar, do poder de alterar o resultado da empresa que você trabalha de forma consistente, de forma objetiva, na minha visão, maior deve ser a sua parcela de remuneração variável. Agora, como, enfim, no mundo das finanças, mais risco, mais retorno. Então, você tem que dar essa possibilidade da pessoa ter um retorno diferenciado. Obviamente, isso tem volatilidade, tem risco. Se você está numa área, eventualmente, muito afastado das decisões da organização, talvez faça sentido, de fato, ter uma remuneração variável um pouco menor. Agora, independente da estrutura hierárquica, também tem o tipo da atividade que você faz. Quer dizer, se você está numa área comercial, numa área essencialmente comercial, produção de vendas, eu acho que cabe uma remuneração variável aqui um pouquinho mais forte, com cuidado, aqui sempre muito cuidado, pelo menos no setor que a gente trabalha, que é banco, onde risco é uma coisa muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com o incentivo que você está dando. Se você dá uma remuneração fixa muito baixa também, a ponto de botar em risco até o mês a mês da pessoa e carregar tudo no variável, você pode estar incentivando também que a pessoa tome atitudes não muito corretas. Quer dizer, no desespero, a pessoa pode querer vender alguma coisa que não deve ou bolar algum plano mirabolante para ganhar mais variável. Então, sempre tem essa dosagem. Eu acho que uma boa dose de remuneração variável é boa, tem que tomar muito cuidado para não exagerar na dose, para não incentivar coisas erradas. E falei da área comercial, falar um pouquinho também das áreas de retaguarda. Eventualmente, áreas de controle, né? Você tem que ter uma remuneração variável menor, uma área de risco, uma área de finanças, talvez. Porque imagina o incentivo da pessoa que faz os números ali, que está ali debatendo o balanço da empresa. Se ele tem muita remuneração variável, às vezes uma decisão de faço uma provisão agora, não faço, isso pode gerar um incentivo muito perverso. Então, eu acho que o nível hierárquico interfere nessa resposta, a natureza da tua atividade interfere nesse negócio, e muito importante, por mais que você acredite que remuneração variável é um fator muito importante, tem que tomar cuidado também para não exagerar para outra ponta, para não incentivar comportamentos ruins. A remuneração, na minha visão, ela tem três objetivos muito importantes. Primeiro é de atrair bons profissionais. O segundo é de você, enquanto a pessoa está dentro da empresa, você dá a direção, dá o incentivo correto, o que você quer que as pessoas que estejam ali façam, produzam. E, por fim, uma conotação muito forte de retenção também. Cada vez mais a gente está usando incentivos de longo prazo, uma remuneração variável mais de longo prazo, ações, opções de ações, para você atrelar a performance da pessoa, a remuneração dela, a metas de mais longo prazo. Então, essa combinação de nível, de atividade que você faz e de dosagem de risco, eu acho que é o que a gente tem que pensar na hora de montar um programa de remuneração variável. Tá? Ótimo. Agora vem uma pergunta que eu quero ver a sua resposta. Próxima pergunta lá no PowerVote. Em relação aos modelos de remuneração variável, devem ser 100% objetivos, baseados em fórmulas, metas predeterminadas, devem ser 100% subjetivos, uma vez que é impossível definir de antemão e medir precisão o que de fato vai acontecer, ou devem ser modelos híbridos que contemplam ao mesmo tempo um certo grau de objetividade e julgamento. Vamos lá, votando?
Essa aqui eu tenho uma opinião bem forte. Eu sei. Opa. Bom, essa aqui, pelo menos, acho que eu não vou perder de goleada, porque essa aqui, eu particularmente, acredito muito na opção 3. Tá? A gente discute muito isso no banco, nos fóruns. Eu, particularmente, depois de muitos anos, eu estou meio que jogando a toalha e desistindo de tentar fazer modelos 100% objetivos. Tem uma frase que eu escutei, infelizmente eu não lembro quem falou, porque senão eu daria o crédito, que eu acho muito boa, que diz que, infelizmente, nem tudo que é mensurável, nem tudo que é objetivo, nem tudo que é mensurável é relevante, e nem tudo que é relevante é mensurável. Eu acho que essa frase, enfim, depois que eu escutei pela primeira vez, isso tem me acompanhado, eu constato isso cada pagamento de bônus. Quando você tenta colocar tudo numa fórmula e as metas serem 100% objetivas, você acaba, ok, consegui medir, mas, de fato, eu consegui medir o que era importante. Dá um exemplo bobo, assim, na área de RH. Vamos supor, eu tenho das minhas responsabilidades hoje é trazer fazer um bom programa de trainee lá no Itaú Unibanco. Que meta que eu poderia ter, né? Que fosse mensurável no ano? Né? É óbvio que a gente pode aqui debater, não, a qualidade do trainee ao longo do tempo, mas no fim das contas, o que aparece em metas desse tipo é assim, trazer X trainees das melhores universidades. Uma empresa como o Itaú Unibanco recebe 30, 40 mil currículos. A gente recebe currículos das melhores universidades, quer dizer, o número de trainees de boas universidades acaba sendo algo mensurável, relativamente fácil. Mas não é fácil, o mais importante. Mas será que isso é o mais importante? Então, de repente, eu entreguei lá o número, está lá meu balance scorecard individual, ticado, cumpri minha meta, 100% objetivo, ganho minha remuneração, mas será que, de fato, isso é o que foi importante? E eu tenho uma história aí de um cliente meu que ele era financeiro antes de ser presidente, então ele decidiu fazer uma remuneração variável perfeita. Porque eu acho que uma das questões aí é que é muito difícil você contemplar todos os aspectos dentro de uma remuneração variável, porque senão ele fica muito complexo. E eu estava trabalhando lá em outro projeto, ele falou, André, por favor, você pode dar uma olhada para mim na fórmula que eu criei para ver se tem algum problema? Eu falei, tá bom, pode mandar. A fórmula tinha 4 páginas. Aí eu falei assim, olha, numa boa, ninguém vai entender. Mas é perfeito. Eu falei assim, mas ninguém vai entender. Então, essa é uma das questões de remuneração variável. Você também tem que fazer uma coisa simples de entendimento. Né? Como eu falei, o modelo de remuneração ele tem que servir para incentivar comportamentos. Se a pessoa não entende a fórmula, ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então, tem esse aspecto da complexidade. Mas, para mim, o mais importante é a questão que, infelizmente, eu juro que eu gostaria que não fosse assim, mas nós não conseguimos, com justiça, replicar o trabalho das pessoas em uma fórmula, em metas 100% objetivas. O que a gente tem praticado bastante no banco e tem dado certo? Você tem uma fórmula objetiva, você tem metas que são objetivas, mas, em determinadas etapas do processo, você tem encontros de comitês que fazem ajustes ou fazem calibragens, levando em conta condições de mercado, levando em conta entregas que não foram previstas, tanto para mais quanto para menos. Às vezes, aquela meta foi muito fácil de ser atingida por questões externas. Agora, isso tem que estar muito claro na partida, né? Isso tem que estar muito claro para as pessoas. Às vezes, na discussão com os executivos, com os colaboradores, vem assim, pô, mas eu preciso entender exatamente por que eu ganhei isso, eu quero saber, me explica, eu quero saber as razões. E eu acho que a gente tem que ser 100% sincero e dizer o seguinte, olha, eu consigo te explicar via matemática talvez 80% da sua fórmula. 20% não é explicável individualmente, assim, eu não consigo te provar.
mas isso faz parte da natureza do mundo corporativo. A gente o tempo todo faz escolhas. Se eu tiver que provar por que cada pessoa que foi admitida era melhor em relação às demais, ou todo mundo que foi promovido me prova matematicamente que essa promoção foi justa. É muito difícil. Então, acho que isso tem que estar no jogo, tem que estar muito claro para as pessoas que tem, sim, um certo grau de julgamento. Muito importante, na minha opinião, que esse julgamento seja feito não por uma pessoa, não pode ser só o gestor, porque aí a maior crítica dos modelos subjetivos é que há favoritismo, há aquele que o gestor gosta mais. Então, todos esses ajustes que a gente se propõe a fazer na fórmula ao longo do período de avaliação, eles são sempre feitos por um comitê de pessoas num nível acima daquele cargo que a gente está debatendo. E tem, por último, acho que tem que ser mencionado, a gente vive a lei da PLR, ela exige regras claras e objetivas, né, para você poder não recolher encargos. Eu acho que tem certos cuidados que devem ser tomados e que, no fim, tem que ser pesado. Se não vale a pena você pagar 70%, 80% da remuneração através de uma fórmula e inserida na lei da PLR para você não recolher os encargos, e você tem, assim, uma liberdade de 10, 20 pontos ali do que a pessoa ganha, esse, sim, um pouquinho mais julgamental, e, eventualmente, não enquadra isso na lei da PLR. Paga como uma verba adicional, recolhe os encargos. No fim, eu acho que esse é um programa que melhor atende todos os requisitos que eu tinha falado antes. E eu acho que aí a gente tem uma grande verdade, assim, na minha experiência em consultoria, os programas de remuneração variável que mais funcionam de longe realmente sempre têm uma parte subjetiva e sempre julgadas por comitê. Isso sim, essa combinação é, sem dúvida, aqui até hoje, eu trabalhei em banco antes, é a experiência que eu melhor tenho. Então, acho que essa a gente pode ticar como uma verdade, né? Tá, a gente concorda com ela. Tá ótimo. Então, ótimo. Próxima pergunta, por favor. Curva forçada. Essa é uma discussão muito grande, né? Contra ou a favor de curva forçada? Começar a votar? Então, eu estava preocupado. Mas qual é a sua opinião? Eu estava preocupado, achando que não iam me deixar terminar a palestra se eu discordasse muito das pessoas, mas aqui eu tô com a maioria. Tem uma história engraçada. Quando eu estava no momento de transição de carreira entre a vida de piloto e a vida de executivo, eu fui fazer um MBA no exterior. Eu fui para o INSEAD, lá na França, e lá que eu tive contato pela primeira vez na vida com essa questão de curva forçada. Lá, as provas são todas elas por curva forçada, a média da prova é o centro da curva, e você tem o desvio padrão, os desvios padrão em relação à média, e se você fica 3 desvios padrão para a esquerda, você repete. Então, a pior coisa que pode acontecer lá é uma prova muito fácil. É uma prova muito fácil, a média é muito alta e a dispersão, quer dizer, o desvio padrão é muito pequeno. Então, se a média for 88, o desvio padrão for 2, se você tirar 80 na prova, você está reprovado. E eu fiz a primeira prova, que foi a prova de economia, eu sou economista, tinha sido relativamente fácil para mim, e, no fim, eu vi todo mundo apavorado, correndo para a biblioteca. Vamos, Sérgio, vamos estudar, amanhã é estatística. E eu, imagina, estatística para mim é fácil, eu sou economista. Quando você está lá no MBA, tem economista, administrador, tinha até médico ali. Então, para mim vai ser fácil a prova de amanhã. E eu vou ver Procurando Nemo, eu falei para os meus amigos, vou ver lá o Procurando Nemo para relaxar. Bom, moral da história, a prova de estatística, ela foi fácil com desvio padrão pequeno. E eu não repeti por milagre. Assim, eu quase repeti a matéria. Você ia morrer, né? Se médico passasse em estatística, imagina, e você repetisse, né? Pensa só a vergonha. E até hoje, no livro, lá no yearbook, está escrito lá, o Sérgio está procurando Nemo até agora. Eu fiquei realmente abalado.
Mas qual foi a moral da história ali que me ensinou ali? O que as pessoas fizeram que eu não fiz? Né? É dar aquele esforço adicional, aquele extra no fim. E eu já me acomodei, que assim, o que eu sei, quer dizer, eu estava olhando só para mim. O que eu sei já é suficiente, não preciso mais nada, vou descansar. Se eu tivesse ido estudar na biblioteca, provavelmente eu teria aprendido algo além do que eu sabia, não há dúvida. Eu saberia mais estatística do que eu sabia antes. Tem uma frase que eu ouvi de um executivo do banco que eu gostei muito, que diz o seguinte: as pessoas escolhem fazer negócio com a gente não porque a gente é bom, porque todos no mercado, a partir de um certo nível, são bons. Agora, só vão escolher fazer negócio com a gente se a gente conseguir demonstrar que a gente é melhor do que os outros. Então, eu não estou dizendo que isso é legal, do ponto de vista assim, é tranquilo, mas essa é a realidade. A gente, o tempo todo na empresa, tendo ou não curva forçada, a gente se vê diante de decisões que a gente tem que tomar. A gente tem que promover gente, a gente tem que dar aumento, a gente tem que escolher, a gente tem que ranquear. A vida corporativa ela é assim. E aí tem um fenômeno interessante, assim, tem uma discussão que eu tenho o Marcelo, grande amigo aqui do Itaú, que está aqui comigo, a gente debate muito esse tema. A curva forçada ela só existe porque o resultado da avaliação ela se afasta do que é o esperado, que é aquela curva normal. A curva normal ela tem esse nome porque é normal esperar um resultado assim. Se a gente fizer qualquer medida na natureza, sei lá, qual é a altura do brasileiro, homem? Vai ter um monte de gente na média ali, 1,70 e pouco, vão ter alguns aqui com 1,80 e pouco, 1,90 e pouco, vão ter pouquíssimos com 2 metros, da mesma forma como vão ter alguns com 1,60, pouquíssimos. Essa é a curva normal. Então, é normal que se espere que, em determinado ano, alguns tenham se saído melhor do que outros no seu trabalho, na sua performance. Isso é o normal, isso é o esperado. Mas aí, quando você faz a avaliação e não faz uma curva forçada, qual é o resultado que vem, geralmente? Todo mundo bem avaliado, todo mundo está maravilhoso, todo mundo é perfeito, não tem feedback ruim nenhum para dar. Então, a curva forçada, ela existe, na verdade, para trazer o resultado para algo que seria normal, que é justamente essa dispersão que eu falei. Eu acho que isso é um processo cultural muito difícil, muito longo, não é fácil. Acho que para o brasileiro é mais difícil ainda, é difícil para a gente dar um feedback negativo. A gente aqui no Brasil sabe o nome do marido, da esposa, da pessoa que está do lado da equipe, se o filho passou de ano, está doente, ganhou a bicicleta nova e, de repente, você tem que dar um feedback ruim. Você não consegue. Lá fora, acho que isso é um pouquinho mais com certeza, natural. Lá fora é mais natural. Mas acho que a questão quando eu tinha que defender curva forçada, também no banco, a gente defendia com uma questão de investimento. Então, assim... eu preciso, são todos, assim, é um pouco dizer, aqui não é que temos pessoas ruins, quem está aqui é bom. Isso. A gente só está querendo diferenciar um pouquinho o que está neste ano melhor. Perfeito. E aí só teria que tomar um pouco cuidado, aí a gente traria para milhões de outros programas que não são de remuneração, provavelmente, o que fazer com os que estão melhor, que se deveria ser promovido, tal, assim, não deixar só, eu sei que você pensa assim, num instrumento só. Mas como temos várias outras perguntas, vamos à próxima. E aí, podemos votar? Perfeito. Deixa eu até dar uma respostinha aqui antes. Acho que eu concordo com a maioria, mas é muito engraçado. Eu faço essa pergunta para o principal executivo de toda a empresa com quem eu trabalho. E aí, qual é a diferença? Eu fico abismada que a pessoa nunca pensou nisso, né? Assim, e aí, entre ser o melhor de todos e outro, qual é a diferença que você quer pagar?
E, às vezes, eu assusto como essa diferença é menor do que eu imaginaria que seria. Mas aí, agora, eu vou passar para você. Por isso que é uma pergunta tão difícil. Eu acompanho a maioria, eu acho que depende, sem dúvida nenhuma, depende desses dois fatores que estavam aqui, depende da natureza do negócio, e eu acho que depende muito se o modelo é objetivo ou subjetivo. Quer dizer, como é que a gente vai diferenciar um profissional de RH dentro da mesma empresa com valores mais do que, sei lá, 100%, 200%, 300%, quer dizer, sem limite? É impossível. Na minha visão, é impossível e não é desejável, né? Modelos ou áreas que têm atividades muito subjetivas ou que têm muitos projetos, processos que não são muito quantificados, ainda assim, eu acho que tem que ter uma avaliação, tem que ter um ranking, você tem que forçar as pessoas a pararem para refletir no feedback que vão dar para as outras, que isso é muito importante. Acho que, voltando à pergunta anterior, isso é uma das razões mais importantes da curva forçada, é obrigar as pessoas a realmente pensarem na avaliação que vão fazer e no feedback que vão dar. Agora, se você tem um modelo muito subjetivo ou numa área que você não tem como quantificar muito bem, como é que eu vou diferenciar depois na remuneração, no bolso, um valor muito grande? Não dá. Então, eu acho que você tem que ter um ranking, você tem que ter diferenciação, mas, num caso desse, uma diferenciação menor, uma diferenciação... Até não, sei, não me recordo, mas mais ou menos 20%, acho que já dá o recado. 30%, né? Mais ou menos 20%, mais ou menos 30% já dá o recado. Eu ficaria sem dormir se uma decisão minha subjetiva fizesse o bônus de alguém da minha equipe variar tanto. Então, eu acho que tem que ser uma coisa mais controlada. Agora, num ambiente onde há um pouco mais de dados, ou uma área comercial, ou num setor que tenha isso já na sua tradição, na sua cultura, eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais ousado, né? Talvez, eu estou lembrando aqui das curvas que a gente tem lá no banco, você pode chegar a menos 50 do seu valor, até mais 150, quer dizer, você tem 100 pontos percentuais aqui de dispersão, tem modelos de 200 pontos. Então, eu acho que em algumas áreas até dá para a gente esticar um pouquinho, mas, definitivamente, eu colocaria um limite. Eu não acho que aquele sem limite, independente do resultado, eu acho que tem que ter limite, tanto para cima quanto para baixo. Eu acho que tem que ter um mínimo de proteção para o acionista e para a pessoa. Áreas mais subjetivas, eu botaria uma curva um pouco menor, áreas um pouquinho mais quantitativas, eu colocaria um pouquinho mais de dispersão. Agora, eu não sei se a gente comentou isso, André, aqui, tudo isso muito ligado à cultura da empresa. Eu acho que é fundamental para o modelo de remuneração que ele esteja atrelado à cultura da empresa. Eu acho que, se eu tivesse que deixar 2 pontos aqui importantes, tem que estar atrelado à cultura da empresa, logo, não tem uma verdade absoluta, ele tem que ser revisto de tempos em tempos, porque a cultura, as condições mudam, e ele tem que ter, acima de tudo, consistência. Quer dizer, o que eu quero dizer? Não dá para você criar uma regra e, no meio do jogo, seja porque o resultado vai ser muito alto, não, então eu não vou pagar tudo isso coloca o programa em xeque, como também na outra ponta. Não adianta você fazer um programa maravilhoso que remunera milhões em determinados momentos, mas também quando você tem que zerar o bônus, não posso zerar porque, coitado, porque eu vou perder todo mundo, não sei o quê. A consistência, ela tem que ser perseguida. E a minha opinião também, especialmente sobre bônus sem limite, é que, se você tem bônus sem limite, é que você não tem previsão nenhuma, né? É falta de julgamento do gestor, de certa forma. E aí, a gente não tem tempo aqui para contar, eu já vi cada caso de bônus sem limite, assim, onde então a pessoa realmente vendeu muito mais e a fábrica não tinha nem mais produção para fazer. Então, assim, você tem que estar trabalhando dentro de uma questão bem razoável. Um bônus sem limite, ou mirabolante, eu acho que ele é sintoma de alguma coisa que deu errada antes. Exatamente, né? exatamente. Ou a fórmula... Ou falta de planejamento mesmo, né? Isso, concordo. Então, próxima pergunta. Essa é boa, eu acho. Pessoas de alto potencial. Eu não estou falando alto performance aqui, então vamos deixar bem claro, porque às vezes a gente lê rápido as perguntas. Existe muito essa teoria de que a pessoa de alto potencial a gente deveria pagar diferente, porque, afinal, é um alto potencial, etc., etc. O que vocês acham? Vamos votar?
Você vê que eu estou fazendo umas perguntas difíceis para ele responder aqui, viu? Pondo ele na parede, cada vez vai apertando. Próxima vez eu vou propor uma apresentação daquelas mais vai ficar formais. mais fácil, Fica né? mais Eu não fácil, tenho pergunta. Fica menos arriscado. Não tenho que debater com o público, porque eu discordo. Aqui. Opa! E aí? Não, concordo plenamente. Acho que do meio para frente a gente começou a concordar mais. Fico feliz. Eu e lá no Itaú, acreditamos que a gente não deve, de forma alguma, remunerar potencial. A gente acredita que não deve e não remunera, né? Quando a gente faz a matriz, aquela 9-box lá, 9-blocks ou 9-box, o eixo Y lá não é potencial, lá no banco é a atitude, a cultura, é o como ele entregou. Então, a gente remunera o que ele entregou e como ele entregou. Quando se pensou em mudar o eixo Y para potencial, aquilo foi um estresse danado lá no comitê executivo, porque a maior reação foi: nós não remuneramos potencial. Potencial é uma pessoa que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que observar, que a gente tem que acelerar na carreira, que a gente tem que dar desafios, mas a remuneração é o que e o como. Se ele, de fato, é uma pessoa de alto potencial, esse potencial vai se traduzir no tempo certo em performance, e aí ele será remunerado. Mas remunerar potencial a gente não faz. E eu acho que, não sei quem conhece o modelo 9-blocks, mas ele tem uma teoria original que é assim: você só tem potencial se você está desempenhando bem agora. Então, aí é uma questão de desempenho mesmo. E você tem potencial para a sua próxima função, mas cada vez que você muda, você tem que começar de novo a provar, né? Perfeito. Então, assim, não tem que antecipar um pagamento para uma coisa que ainda não teve, né? E, além disso, acho que gera um efeito colateral aqui ruim, que a gente acho que é um papel do RH fundamental nesses comitês de calibragem, até comitês de bônus, é você conseguir contribuir na discussão para separar o que é o ser do estar, né? Então, é a mesma coisa. Às vezes, você tem o potencial, você carimba ele é de potencial. Então, você nunca consegue fazer uma avaliação ruim. Eventualmente, ele é de potencial, mas naquele ano não foi bem. E aí? Exatamente. Então, o grande papel nosso, acho que é muito difícil isso. Eu faço uma analogia, eventualmente, o Neymar, se você olhar, sei lá, os 10 últimos jogos, eu não acompanho muito futebol, mas assim, se o Neymar, eventualmente, não estiver indo bem nos últimos 10 jogos, a gente for fazer um 9-box lá, o Neymar tem que ser mal avaliado. Mas o que a gente costuma ouvir muito lá é o seguinte: pô, mas o Neymar, como é que eu vou botar o Neymar aqui nessa posição? Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem quando faz a avaliação, e eu acho que essa questão de potencial agravaria isso. Com certeza. Vamos na próxima pergunta. Tem uma aqui do público, mas eu queria já, pelo menos, terminar os nossos perguntinhas aqui. Está vendo? Cada vez mais difícil para você era ver o que o público pensa dessa pergunta. Se a empresa não atinge os resultados, quem deveria receber variável? Vamos lá? Votando. Perfeito. Aquilo que eu falei da consistência, né? Se você está preocupado em perder pessoas, caso a fórmula do modelo que você criou dê bônus muito baixo ou dê bônus zero para resultados ruins, você tem que pensar nisso antes de desenhar a fórmula. Então, cria proteções... O problema está antes, né? Cria isso, para mim, é um desenho ruim, né? Exatamente. Porque o problema é o seguinte: se você, na minha visão, no primeiro ano que der resultado ruim, você distribuir bônus além do que você tinha previsto e fora da fórmula, se na fórmula ou no modelo prevê, tudo bem. Você bota por água abaixo enfim, toda a consistência, todo o modelo de incentivo. Então, eu acho que, volto a dizer, tem que estar muito alinhado à cultura e ao que os líderes da organização querem. Se há essa preocupação, então vamos botar uma trava na fórmula. Se a fórmula não prevê, não paga. Não paga e aguenta. E aguenta. Uma das coisas que a gente tem feito aí como dica na questão para esse problema, muitas das fórmulas que a gente tem desenhado, a gente deixa que as pessoas que tiveram
uma avaliação excepcional podem receber um X% do bônus, mesmo que não pague para a empresa. Então, essa questão, assim, essa questão da fórmula, você tem que pensar antes. Eu acho que assim, a grande questão de remuneração é isso. É o que acontece se eu me lembro, um cliente falou assim, não, mas isso nunca vai acontecer. Eu falei, não, vamos pôr na fórmula, porque se acontecer, você vai estar protegido. Eu acho que essa é a grande questão de remuneração variável, você não acha? De fato, esse é um problema muito comum, já vivi isso algumas vezes, que é a gente sentar lá depois, não tem dinheiro para pagar, porque o resultado ou o gatilho número 1 ou 2 não foi atingido, é zero o pool de bônus, mas aí eu vou perder todo mundo. Pô, mas... Devia ter pensado nisso antes. Primeiro, devia ter pensado nisso antes. E segundo, não pode ser um modelo onde, se tudo dá certo, a gente paga, porque aí é mérito da pessoa, e se tudo dá errado, não, mas não foi culpa da pessoa, foi o mercado, foi situações... A gente escuta muito isso no RH, né? Quando a pesquisa de mercado mostra que a gente está pagando acima da média, a pesquisa não está correta. Deu algum problema no matching. Se a gente está pagando abaixo, aquilo vira a verdade absoluta, vira a Bíblia, e a gente tem que arrumar dinheiro para remunerar. Então, eu acho que em remuneração a gente tem que tomar muito cuidado com os dois lados. É verdade. Né? E aí entra a questão da consistência. Né? E eu acho que aí, né, você tem um problema adicional, eu não quero sair muito por causa do tempo, mas assim, o problema de o entendimento da organização do que é uma pesquisa de mercado. Mas isso é papo para um outro dia. Vamos lá na próxima pergunta? O pessoal do PowerVote? Estamos aí falando de pesquisa. Está vendo? Rapidinho, então, elas são importantes, são precisas? Essa a gente vai passar bem rapidinho só, eu acho. Porque acho que a próxima pergunta é até melhorzinha para a gente ver. Posso adiantando a minha resposta? Pode ir adiantando sua resposta, vamos ver. O pessoal já votou? Não, só deixa o pessoal votar. Cair encerrado e aí... Ok, pode adiantar a sua proposta. Tempo esgotado. Perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com pesquisa. Eu acho que um problema comum que a gente, às vezes, não percebe, além do matching, quanto mais a gente sobe no nível hierárquico, mais difícil é de ter matching perfeito no mercado. Número 1. Número 2 é que, quando você faz a pesquisa, você não tem, muitas vezes, a informação do resultado. Então, eu tenho 3 pessoas, todo mundo ganhando 100. Só que, eventualmente, no meu caso, eu paguei 100 e que foi o melhor bônus possível para aquela pessoa, num resultado extraordinário. Eu posso estar comparando com alguém que ganhou 100, mas que teve o seu pior desempenho possível. Exatamente. Então, na verdade, eu estou vendo 3 pessoas ganhando 100 e falo assim, pô, ótimo, estou pagando na média. Estou certo. Não. O teu máximo é 100 e, na concorrência, o mínimo é 100. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que tomar na hora que lê uma pesquisa. É comparar isso com resultado e com modelo. Legal. Última perguntinha. Pessoal do PowerVote. E aí? O que vocês acham dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? Ok. Você já quer dar sua resposta? Olha, eu concordo aqui com a segunda colocada, né, que eu acho que depende muito. A gente também tende a botar todo mundo no mesmo saco, né? A geração Y, a nova geração. O que a gente observa é que tem de tudo. Tem gente que está disposta a ir para um banco de investimento, onde a remuneração variável é mais agressiva, uma tesouraria, vira-se noite. Ela é mais agressiva, mas assim, eu conheço muita gente dessa geração que tem filhos nela. Nem todos estão dispostos a trabalhar até as 5 horas da manhã e estar lá às 9, e ser sábado e domingo. Então, assim, tem os dois lados. Tem os dois lados, e né? tem também
além de trabalhar muito, tem o risco do negócio não prosperar e você ter bônus zero. Exatamente. Ali, realmente, bônus zero é uma... O pessoal esquece essa parte, né? Esquece essa parte. Tesouraria, banco de investimento, etc. Então, eu acho que tem para todos os perfis. O que eu tenho notado, sim, quando a gente faz eventos para trainees, para candidatos ao programa de trainee, cada vez mais surgem perguntas para a gente sobre qualidade de vida. Eu fiz agora, eu fui lá na feira da USP, né? A gente fez uma apresentação lá, a maioria das perguntas é, não, mas me fala um pouquinho da qualidade de vida, como é que é a rotina de trabalho, fala como é que é o horário no banco. Então, cada vez mais as pessoas se preocupando com qualidade de vida. Então, talvez a gente veja no futuro uma diminuição da propensão da pessoa a colocar mais risco, porque risco envolve eventualmente aquele horário de trabalho maiores, né? Etc. Então, talvez a gente não observa ainda isso hoje, mas pode ser que seja uma tendência para o futuro, não sei, temos que observar. Eu acho que assim, a tendência no futuro é a gente começar a ver perfis muito diferentes e saber o que a gente, como empresa, quer do perfil, né? Qual que a gente quer atrair, né? Porque, como você falou, não tem um no outro. Bom, nosso tempo está esgotado, mas tem duas perguntas aqui do público que elas são muito parecidas. Então, eu vou tentar fazer um wrap-up delas, que é como que você lida com remuneração por competências, em relação a... Bom, eu posso até ler, mas a questão aqui é qual é o risco de demandas trabalhistas. Olha, eu diria assim, risco de demanda trabalhista sempre há. A gente vive num ambiente regulatório muito difícil, né? Mas com alguns cuidados você consegue, acredito, você consegue sanar. Lá no banco onde a gente atua, a gente não tem essa prática de remunerar por competência. Tá? A gente olha muito a performance, a gente olha resultado e olha a atitude. Tá? Então, talvez, e aqui volto a dizer, não é uma verdade, mas talvez é a minha história ao longo desses últimos 10 anos, como eu não vivi muito esse ambiente de remuneração por competência, eu não posso nem me sinto meio assim impossibilitado de dar muita opinião prática. Na teoria, eu insisto muito nesse ponto que a gente fala, muito semelhante a potencial. A gente acredita que, seja desenvolvendo competências, seja incentivando futuros potenciais a se desenvolverem, no fim, isso tem que se traduzir em resultado concreto. E aí, sim, esse resultado concreto tem que ser medido. Então, nesse sentido, eu acho que, fazendo uma analogia com o que eu falei sobre potencial, eu prefiro remunerar o resultado e a atitude do que fazer um programa atrelado a desenvolvimento de competências, etc. Chegou só, no finalzinho, uma última pergunta, acho que você pode fechar nela. Se você é contra ou a favor de metas individuais para compor a remuneração variável. Olha, isso é uma coisa que eu estou jogando a toalha, que eu estava dizendo. Eu achava que todo mundo no banco, 100 mil pessoas, tinham que ter metas individuais, e eu acho que a gente consegue claramente identificar aquelas pessoas que fazem sentido ter metas individuais. Tem um grupo de pessoas, aí depende da natureza dos nossos negócios, que não faz sentido. E aí o esforço que a gente tem que colocar em marcha na organização só para dizer que tem metas individuais é absolutamente desproporcional ao benefício que isso vai trazer. Então, eu acho, cada vez, enfim, estava conversando com colegas, cada vez mais a gente está, talvez, amolecendo nesse ponto e dizendo assim, não é todo mundo que precisa ter meta individual, tem áreas, tem setores que isso não faz... O ganho é muito pequeno vis-à-vis o esforço que vai ter para a gente implementar. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Olha, sala cheia até o fim. Alguma última recomendação, alguma sugestão para todo mundo? Não, eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer o Marcelo, meu amigo, meu parceiro lá no Itaú, pelo convite, pelo incentivo. Agradecer a vocês, foi um prazer, espero ter colaborado aí nas discussões e estou à disposição, enfim, agora com LinkedIn, Facebook, fica fácil entrar em contato, trocar ideias, se a gente puder discutir mais sobre o tema, é um prazer. Muito obrigado, hein, gente? Obrigado, Sérgio.